Então agora vamos resolver o exercício 19 da lista 3. Então ele fala o seguinte: se há um número racional diferente de zero e x um irracional. Então a gente quer mostrar o quê? Que o produto desses números é irracional e a soma também. Então vamos lá. O que é um número racional? Então o conjunto dos racionais, ele é o conjunto dos números reais, tais que a gente consegue escrever ele dessa forma, onde P e Q são inteiros e Q distinto de zero. Então, quando a gente consegue escrever um número na forma fracionária, então esse número ele é um número racional. Ao contrário disso, se não existir uma forma para escrever esse número, então a gente fala que ele é um número irracional, né? Então, inicialmente, a gente tem que A é um racional. Então, vão existir P e Q inteiros com Q diferente de zero, tal que A é igual a P sobre Q, né? Então, vamos supor por absurdo que AX é um número racional, sendo X irracional. Então, para AX irracional, suponha por absurdo que AX seja racional. Então, vai existir inteiros, né, também, que a gente consiga escrever esse número como uma fração. Mas como a gente sabe que A é um número que pode ser escrito dessa forma, então isso daqui nada mais é do que P sobre Q multiplicado por X. Por outro lado, por definição, A é um racional diferente de zero. Então isso vai implicar em quê? Vai implicar que P também é diferente de zero. Então aqui eu poderia colocar P e Q distintos de zero. Então como A diferente de zero é racional, P e Q são distintos de zero. Então, acontece que, como P é distinto de zero, então, nos vídeos anteriores eu estava falando das propriedades dos números racionais, né? E por ele ser um corpo, então tem a existência do inverso multiplicativo dentro desse conjunto. Então, existe P menos 1. Eu vou passar aqui, né? P dividindo. Então, ó, o Q vezes R dividido por S vezes P igual a X. Mas olha só, Q e R são números inteiros, então isso aqui é um número inteiro. S e P são números inteiros, então isso aqui é um número inteiro. Então isso significa que X é um número racional. Só que por hipótese, ele é irracional, não pode existir esta forma. Então isso daqui é um absurdo. Logo, esse número aqui, ele não pode ser um número racional. Se não é racional, é um número irracional. Agora, usando a mesma ideia, essa primeira parte, a gente consegue mostrar que A mais X também é irracional. Então, agora a gente vai supor que A mais X seja racional. A mais X pode ser escrito como R sobre S. Existem RS inteiros, com S distinto de zero, é o que isso acontece. Mas A é P sobre Q. Agora eu passo para o outro lado, né? Então, a gente vai ter o quê? X é igual a RS menos PQ, que é nada mais do que RQ menos PS dividido por SQ. Mas acontece que aqui em cima eu tenho produto de inteiros e uma subtração de inteiros. Isso daqui é um inteiro. Aqui também é um inteiro, distinto de zero, e são ambos distintos de zero. Então esse número aqui é um racional. Só que isso daqui é um absurdo, porque x não é racional. Então, portanto, a soma de um racional com um irracional não pode ser racional. Agora vamos pensar nesses exemplos aqui. Ele pede para dar dois números irracionais, tal que a soma e o produto são racionais. Então, o que é um número irracional, né? Assim, de uma maneira assim bem intuitiva, assim. Irracional é um número que a gente não consegue encontrar um padrão para escrever ele. Por exemplo, se a gente tem 1,363, isso aqui é um padrão, é uma dízima periódica, então por isso que é um número racional.
a gente consegue obter uma fração dada por esse número. Os irracionais já não. Eles são, a gente tem alguns exemplos, né, de algumas constantes, que é π, é o número de Euler, que são números que tem várias casas aqui depois da vírgula, mas que não tem nenhum padrão. São extremamente arbitrários e infinitos. Raízes não exatas são números irracionais. A gente poderia pensar em duas raízes, que a soma vai dar um número racional e o produto é racional também. Eu pensei em pegar x igual a raiz de 2 e y igual a menos raiz de 2. Por quê? Porque quando eu somar esses dois, vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2 dá zero. Um x mais y dá zero, que é um número racional. E quando eu multiplico, a gente tem o quê? A gente tem menos a raiz de 2 ao quadrado, que é menos 2, que é um número inteiro, portanto racional. Então, a gente não pode dizer que a soma de dois irracionais é irracional sempre, e que o produto de dois irracionais é um número irracional sempre. E essa é a resolução desse exercício. Até a próxima. Tchau, tchau.